Muito obrigada, senhor presidente. Não falarei sobre o pronunciamento que me antecedeu, embora tenha ouvido a parte final e os comentários de Vossa Excelência e da senadora Rosana, porque não ouvi o pronunciamento por inteiro. Mas acho que ele tem a ver com o que eu vou falar, porque muitos defendem que a gente não trabalhe como professor e como professora, né? Uma escola progressista, uma escola crítica, uma escola que de fato possa fazer com que o cidadão e a cidadã faça o seu juízo de valor, por exemplo, sobre o que é um cidadão de bem, sobre o que são as coisas que favorecem a sociedade como um todo, sobre o que é e o que são julgamentos justos e isentos. Então, só quero fazer essa introdução porque vou falar sobre os professores e as professoras. Vou falar sobre o Dia do Professor e o Dia da Professora, instituído por uma professora negra, Antonieta Barros, que se tornou uma das primeiras deputadas estaduais. E eu ocupo De esse Santa espaço Catarina. exatamente em sua homenagem, que está presidindo esta sessão. Lá nos idos de 1922, ela já era professora, filha de escravos, inclusive, né? E teve na bandeira da educação, no direito das mulheres, numa escola ampla, numa escola para todos, numa escola inclusiva, lá atrás ainda, a sua linha, né, de atuação, e criou o Dia dos Professores e das Professoras para nos homenagear, evidentemente, eu acho que merecemos, todos os professores merecem isto, inclusive Antonieta Barros, né? Mas também para que a gente possa refletir, né? Eu tenho a honra de ser professora. Comecei a minha carreira com meninos e meninas miudinhos, de jardim da infância. Hoje se chama educação infantil. 4, 5 e 6 anos, na pré-escola. E a gente, no dia do professor, da professora, recebia cartinhas, beijos, abraços, chocolates, presentes, né? E essas lembranças até hoje eu tenho e as guardo com muita alegria. Vou fazer uma referência a esta data, porque acho que ela faz justiça a este agente fundamental e central para um país que almeja ser desenvolvido social e economicamente. Uma data em que celebramos aqueles e aquelas que semeiam e constroem arduamente a educação neste país, nossas educadoras e nossos educadores. Nesse 15 de outubro, em que a Igreja Católica também celebra Santa Teresa de Ávila, conhecida como uma das doutoras da religião católica, da Igreja Católica, nós celebramos o Dia dos Professores e das Professoras, assim como no dia 5 de outubro comemoramos o Dia Mundial dos Professores. Dia do Professor é comemorado, como eu já disse no início, desde 1963, em uma recomendação, depois celebrada em 1994, pela OIT e Unesco, que falou sobre o Estatuto dos Professores. Celebrar uma data é marcar, é lembrar, é renovar compromissos, é se comprometer. O Ministério da Educação hoje publica em suas páginas todas as ações que foram feitas pela valorização dos profissionais da educação. Nessas referências, portanto, e nesse dia muito especial, um importante marco de reflexão e construção, de rememorarmos afetos e boas experiências, mas, sobretudo, de projetarmos como queremos ser posicionados em uma sociedade que seja muito mais generosa e justa com os docentes e com a educação de modo geral. Tenho muitas lembranças boas do início, do meio e do fim da minha carreira. Uma delas, presidente, é que eu me aposentei na mesma escola onde me formei professora.
não mais normalista, eu fui da época seguinte às normalistas, mas o curso pedagógico. Me aposentei trabalhando com professorandas. E isso, para mim, tem um símbolo muito importante das cadeias que a gente cria, dos laços que a gente cria, de a gente perceber a cada dia que a profissão do magistério é uma profissão sem fim, é uma profissão que estará sempre presente nas sociedades, nas subdesenvolvidas, a requerer que o magistério seja valorizado, e naquelas mais desenvolvidas, onde o professor e a professora são referenciados materialmente, com salários justos, condições de trabalho e simbolicamente, pela valorização de ser uma profissão tão especial. Reforçamos, portanto, a necessidade da luta permanente e continuada pela valorização. Nesse sentido, talvez os grandes gestos de reconhecimento que se somam ao afeto, aos beijos e abraços dos nossos estudantes, dos nossos alunos, seja exatamente a valorização da categoria neste tempo presente de implantação e de cumprimento integral do piso salarial nacional do magistério, presente na meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê equiparar o salário de um professor de nível superior a qualquer outra profissão também de nível superior. Professores e professoras, nós adoramos carinho e reconhecimento. Gostamos, isso nos alimenta, mas precisamos, notadamente, do reconhecimento e da ação decisiva de gestores de todas as esferas, federal, estadual, municipal, pública e privada, na perspectiva da efetiva e completa valorização. A situação de muitas escolas carece de uma ação efetiva de prefeitos e de prefeitas. As redes estaduais, aos cuidados constitucionais dos governadores e governadoras, precisam desta atenção. O MEC é o fomentador, é o articulador federativo, mas a educação básica é executada pelo ente municipal e pelo ente estadual. Portanto, eu reforço a necessidade dessa articulação ser sempre presente. E lembro que nós estamos na Comissão de Educação a cada segunda-feira realizando audiências públicas para debate do novo Plano Nacional de Educação, que tramita nesta casa e deve ser aprovado até o final do próximo ano. Concluo relembrando, porque não poderia fazê-lo de forma diferente, o nosso querido mestre pernambucano Paulo Freire. Na minha campanha, senador Espiridião Amin, do Senado, eu já era deputada estadual. Na Assembleia Legislativa, presidi várias vezes a Comissão de Educação. Como eu saí do movimento social, do movimento sindical, da educação, da sala de aula, sempre fui identificada como uma professora, embora nunca usei o nome político de professora. Sempre fui identificada como uma professora. A pauta da educação, para mim, não é uma simples pauta, é uma causa de luta e de vida. E não poderia terminar essa intervenção abrindo aspas e rememorando mais uma vez o nosso patrono da educação brasileira, pernambucano, Paulo Freire, que ao lado de Darcy Ribeiro, outro grande educador, que hoje recebeu na comissão a aprovação de inscrever seu nome no livro dos heróis e heroínas da pátria, onde já está o de Paulo Freire. Eu gostaria de concluir dizendo exatamente o que ele nos diz. Não posso ser professor ou professora se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, exige de mim uma escolha. 15 segundos. E aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê.
Não posso ser professora a favor simplesmente do homem ou da humanidade. Sou professora a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, a favor da autoridade contra a licenciosidade, a favor da democracia contra a ditadura. Fecha aspas. Sou uma professora posicionada no Senado e, como eu dizia na minha campanha, vai ter professora no Senado. Tem várias, felizmente, não tem só eu, não é? Vai ter professora no Senado a favor da docência, a favor dos profissionais da educação e da nossa educação. Sou, assim, uma senadora, uma 15 professora, segundos. lutando por nossos melhores sonhos e por muito melhores condições de trabalho e de reconhecimento. Com muito orgulho, presidente, posso dizer que a minha profissão, a causa da minha vida, me acompanha no Senado. E mais que isso, uma senadora e professora comprometida com a valorização desta categoria que educa o país. Neste dia, rendo minhas homenagens a todos vocês, redobrando e reafirmando o meu compromisso com a educação de qualidade e a valorização profissional, por quem, diga-se de passagem, esse Senado tem prezado e tem devotado muita atenção. Muito obrigada, senhor presidente.